Fala pessoal, beleza com vocês? Bom, como a gente já tinha comentado, quando a gente terminou de instalar o cabo do acelerador, a gente viu que o comprimento dele estava muito grande, isso não permitia que a borboleta abrisse 100%. E como dá pra ver, ele ficava com esse excesso, então a gente já tinha até feito algumas marcas aqui para tirar algumas medidas. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar como que a gente fez para resolver esse problema. E também já vamos aproveitar para colocar o óleo do motor, o óleo do câmbio e mostrar as correias novas também que a gente pegou. Então sem mais demoras, bora lá! Bom, essa parte aqui é só para ter uma ideia. O cabo estava preso lá no pedal do acelerador, e tirando a medida até a parte do meio aqui, essa bolinha estava com uns 33 milímetros mais ou menos, e até a ponta do cabo estava com 40 milímetros. E esticando bem o cabo, pegando a medida aqui desde a ponta dele até essa outra ponta do tubo onde faz o ajuste aqui, a regulagem do comprimento do cabo, estava dando em torno aí de uns 179 milímetros, 178 milímetros, ou 18 centímetros praticamente. Então, para começar a modificar o cabo, a primeira coisa que a gente fez foi cortar ele bem rente aqui à travinha. E para isso a gente acabou utilizando uma tesoura de aviação, essa mesma que a gente usa para cortar as chapas do carro. E assim que ficou a trava, e é importante ver que ficou esse pedacinho aqui de cabo para fora, que mais para frente vai ser importante. Depois a gente prendeu a trava em uma morsa, e com cuidado aqui para não apertar muito e deformar a travinha. E a nossa ideia inicial era com uma broca e furando aqui a trava, onde já estava com o cabo, para tentar remover ele. A gente tentou primeiro com uma broca de 1,5 mm, mas a gente não teve muito sucesso, como dá para ver. A broquinha aqui não estava conseguindo de jeito nenhum furar o cabo de aço e só ficava escorregando e danificando a travinha de alumínio. E como a gente não teve nenhum sucesso aqui com a broca, o que a gente acabou fazendo foi inverter a posição da trava. E a gente utilizou um disquinho de corte só para cortar a ponta crimpada da travinha, essa pontinha aqui que é meio sextavada. E depois de ter cortado a ponta, o que a gente fez foi pegar o alicate e puxar aquele excesso de cabo que tinha, por isso que a gente falou que era importante ter ele. Depois a gente só colocou de novo a travinha aqui na morsa e tentou abrir um pouco mais o furo dela. Bom, e agora voltando aqui para o cabo, uma coisa que a gente já tinha feito foi descascar ele, tirar esse isolamento aqui, esse pedacinho de plástico que fica em volta dele, utilizando um estilete mesmo. E a gente acabou desencapando em torno de uns 2,5 centímetros. E agora o comprimento desse pedaço do cabo ficou em torno aí de uns 16,3 centímetros. Daí agora a gente só passou o cabo do acelerador por dentro da travinha e fomos empurrando ela o máximo que dava. Daí a gente só verificou se o comprimento tinha ficado bom ou se precisaria desencapar mais um pouco do cabo para empurrar mais ela, mas para nossa surpresa ficou um bom comprimento. E agora, para conseguir travar ela, a gente acabou utilizando um desses alicates de crimpar terminal tubular, terminal ilhós, e crimpamos a ponta interna aqui da trava, só tomando cuidado também para o cabo não deslizar e mudar a posição da trava. Bom, e é assim que ficou o resultado. Aparentemente ficou bem fixo. E como dá pra ver, ficou um bom comprimento. Ainda assim dá pra ajustar um pouquinho aqui nesse regulador do cabo. Mas a gente não tem certeza que isso vai durar muito tempo. Então, até por causa dessa nossa preocupação, a gente acabou pegando esses tubinhos que são utilizados no cabo de aço do freio de bicicleta, também para fazer a trava deles. Colocamos aqui no nosso cabo, empurramos até encostar na outra travinha e crimpamos ele também, para tentar garantir que a trava original não fosse escorregar de jeito nenhum. E é assim que ficou o resultado final, e como dá pra ver aqui, ele ficou bem comprido, tanto que no primeiro teste que a gente fez, ele ficou pegando aqui no motor de passo, e pegou até de um jeito aqui que chegou a enroscar e manteve a borboleta aberta, algo que com certeza a gente não quer que aconteça. Então a gente só cortou o pedaço da ponta com a tesoura de aviação mesmo, e assim que ficou no final. Bom, e agora fazendo o teste pisando lá no acelerador, tá aí o resultado. E como dá pra ver, a borboleta tá finalmente abrindo 100% de novo. E daí depois a gente só precisou fazer ainda uma regulagenzinha aqui, porque o pedal acabou ficando um pouco alto, mas depois de regulado ficou perfeito. Bom, e no final, utilizando ainda o tubinho aqui como referência, esse pedaço aqui do cabo ficou com 14,5 centímetros de comprimento, e o comprimento total do cabo ficou em torno de uns 122,5 centímetros. Bom, e para finalizar essa parte do cabo do acelerador, a gente só está esperando chegar a buchinha que vai ali no pedal dele. Bom, e agora bora aproveitar para colocar óleo no motor e no câmbio.
No caso do câmbio é um 80W com API GL4. Para o motor a gente optou usar o 10W40, apesar que o manual recomenda o 20W40, mas a gente quis usar um com uma viscosidade um pouco menor quando o motor ainda está frio. E esse óleo vai ser mais só para dar um flush no motor, então a gente nem vai rodar muito o carro com ele, porque depois a gente pretende drenar todo esse óleo e colocar um óleo totalmente sintético, e talvez até um 5W40, mas isso a gente ainda vai ver mais lá para frente. Também já estamos com um filtro novo e também o fluido da direção hidráulica. Então bora lá começar com o óleo do câmbio. E para colocar o óleo novo a gente acabou optando por utilizar a entrada aqui do cabo do velocímetro. Até daria para colocar pelo bujão de entrada, esse superior, mas o espaço aqui é apertado, então a gente optou pelo outro mesmo. Mas mesmo assim a primeira coisa que a gente fez foi remover o bujão superior, porque o manual orienta e colocando o óleo até começar a vazar um pouquinho aqui do bujão. E fazendo por esse método é sempre importante manter o carro bem nivelado para não correr o risco de colocar mais ou menos óleo. E com o câmbio completamente seco, ele é para receber em torno aí de uns 2 litros, mas mesmo drenando o máximo que dá, ainda fica um resto aqui dentro do câmbio, então o manual recomenda também só pôr 1,7 litros. E no caso já do nosso câmbio, ele já foi redesenhado a posição desse bujão, porque como ele fica inclinado, antigamente esse bujão ficava um pouco mais para baixo, então vazava antes de receber os 1,7 litros. E para remover o cabo do velocímetro, a gente utilizou um soquete de 11 mm, e depois só foi questão de puxar o cabo para fora. E agora para remover o bujão do câmbio, a gente utilizou aquele soquete que a gente tinha feito, que foi com parafuso sextavado de 17 mm, o que prendia o volante do motor, e soldamos nele uma porca de 19 mm. E agora só foi questão de colocar um cone mesmo para não derramar muito para fora e colocar o primeiro litro. Depois a gente mudou a câmera de posição só para mostrar melhor o óleo vazando aqui do bujão. E assim que começou a vazar, a gente já parou de colocar o óleo e já fechou o bujão de novo. E torqueamos ele no final com 25 Nm. E como dá para ver, sobrou em torno de uns 300 ml, então deu certinho aí o 1,7 litros, como o manual recomenda. Depois só foi questão de instalar de novo o cabo do velocímetro, apertar o parafuso e depois torquear ele também com 25 Nm. E agora bora pôr óleo no motor. E antes de colocar o filtro novo, a gente só certificou que essa superfície estivesse bem limpa e sem nenhuma sujeirinha, para não comprometer a vedação do filtro. E como o próprio fabricante recomenda, primeiro a gente encheu o filtro de óleo, depois deu uma leve lubrificada no anel de vedação dele e rosqueamos ele até encostar na base. A hora que encostou, a gente deu mais 3/4 de volta. E como dá para ver também no próprio filtro tem a indicação aqui do 1, 2, 3 e 4, para ajudar a visualizar aqui os 3/4 de volta. Só que como o motor fica ligeiramente inclinado, acabou vazando um pouco do óleo e escorreu aqui pelo filtro, então ele acabou ficando bem escorregadio para apertar só na mão. Então no final, para dar os 3/4 de volta, a gente acabou tendo que usar um soquete de 30 mm e encaixar aqui na base do filtro. E agora só foi questão de colocar o óleo novo. No caso são 4,5 litros, mas a gente acabou aqui sem querer colocando um pouquinho mais, mas depois verificando a vareta deu para ver que não foi tanto assim. A gente ainda só precisa trocar a vedação dessa tampa do óleo, mas já tá para chegar junto com a buchinha do pedal do acelerador. E para verificar o nível do óleo, a gente só certificou que ele estivesse dentro dessas duas marcações da vareta. E agora chegou a hora de instalar as correias novas. E como a gente já tinha mostrado, como a Rodafônica veio com uma pulha menor do que a original, a gente não conseguiria usar as correias originais dele. Portanto, essa é a nossa primeira tentativa para ver se essas correias vão servir nele. O que a gente fez foi pegar a correia original, cortar ela, passar pela pulha nova, pela pulha da bomba d'água e do alternador, fazer uma marcação aqui na correia e tirar a medida dela. Depois repetir a mesma coisa para a pulha da direção hidráulica. Então o primeiro teste vai ser com essas duas, é uma 10A 910 e uma 10A 895. O 10 representa a largura da correia e o 895 representa o comprimento dela. E ambas são do tipo V, como dá para ver aqui em cima. E as correias originais são 10 por 950 e 10 por 913. Então bora lá testar. E primeiro a gente vai testar com a pulha do alternador da bomba d'água e a gente vai usar essa 10A 910. A gente até tinha feito o teste com a 913 antes, quase que tinha dado, daí a gente resolveu ver se 3 mm aí a menos daria diferença, mas depois vocês vão ver que não deu muito não.
Então primeiro a gente passou a correr na pulha da roda fônica, depois na da bomba d'água e por final no alternador. E depois tensionamos ela puxando o alternador aqui em sentido do motor. E para apertar o parafuso a gente teve que usar uma chave de 13 mm. Para verificar se a tensão da pulha está correta, o manual fala para exercer uma força no meio dela, entre as duas polias, e ela tem que ceder, ter uma deflexão entre 10 a 15 mm. E agora para a bomba da direção hidráulica, a 895. É a mesma coisa, primeiro passa na pulha da roda fônica e depois na pulha da bomba da direção hidráulica. E no caso para tensionar essa, a gente teve que puxar a bomba da direção hidráulica para cima. Só que a 895 acabou ficando muito comprida, a gente ainda vai precisar pegar uma menor. E fazendo o teste da tensão na polia, ela está defletindo dentro do parâmetro que eles recomendam, mas mesmo assim a gente ainda não ficou muito satisfeito com essa correia. Como dá para ver, o alternador está no máximo do ajuste dele. E com a mágica da edição, hoje já é um outro dia, e no final das contas a gente acabou mantendo a correia 895, porque ela deu certinho no alternador, e a gente trocou a 910 por essa 875, para ir lá na bomba da direção hidráulica. Daí só foi questão de instalar tudo certinho de novo, e depois torquear os parafusos com 25 Nm. E agora sim, as duas correias ficaram perfeitas aqui. Ambos os tensionadores ficaram praticamente na metade do guia deles, e a tensão aqui ficou tudo certinho. E é isso aí, pessoal. Bom, por hoje a gente já fica por aqui mesmo. A gente ainda está esperando chegar a buchinha lá do pedal do acelerador, o anel de vedação aqui da tampa do óleo, o óleo da direção hidráulica a gente vai deixar para pôr depois, que a gente ainda tem que terminar de fazer a conexão dele. E é isso aí, pessoal. A gente agradece o suporte e apoio que vocês têm dado aí pra gente nesse projeto. E como sempre, quem estiver curtindo, deixa aquele like para ajudar a gente. Quem não for inscrito ainda e estiver curtindo também, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Segue lá no Instagram também, compartilha aí com o pessoal e a gente se vê aí na próxima. Falou!